Bom, boa noite, né? Já estamos, na verdade, boa tarde, né? Quase boa noite. Estamos aqui agora iniciando os momentos finais do nosso congresso, né? Com a professora doutora Silvia Laurentiis, da USP, né? Do Departamento de Artes Plásticas e do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, da Escola de Comunicação e Artes dessa universidade. A professora Silvia é doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo, livre docente em artes pela ECA USP. É um prazer estar aqui com a professora Silvia. Nós já estamos eu estou sendo direto aqui já, porque com certeza eu vou falar algumas coisas no final do congresso, né, como fazemos todo ano, enfim, no encerramento, e nós queremos muito que as pessoas que estão no chat do YouTube interajam com a professora, com questões, enfim, eu mesmo também tenho, porque eu já, obviamente, sei do que a professora vai tratar, já vi ela falando sobre realidades, o grupo dela, né, é o foco da discussão e as ações que o grupo empreendeu nos últimos anos. Então, é muito interessante no meu ponto de vista, mas o importante é que a gente consiga ter uma conversa com o público que está presente aí. Então, muito obrigado, professora Silvia. Passo imediatamente já a palavra para a senhora. Fique à vontade, qualquer coisa, estou por aqui. E vou te dando o feedback. Tá. Senhora não, tá? Me senti já com sei lá quantos anos. Eu estou cometendo essas gafes aqui hoje. Espera um pouquinho que eu vou fazer Vou colocar a apresentação. Tudo bem. Já saiu aqui para a gente. Já saiu? Bom, boa tarde ou boa noite, como você mesmo disse. Começo já elogiando esse evento. Então, eu não consegui assistir tudo até agora, né? A gente tem agora uma vida que, nas condições entre telas derivada dessa pandemia, parece que está até mais atribulada do que antes. Mas eu vou aproveitar, acho que as gravações vão permanecer, se eu não me engano, no YouTube, então vou aproveitar para, nos próximos dias, terminar de assistir. Então, agradeço aos organizadores, em especial a você, professor Pablo, pelo convite e pela oportunidade de apresentar as pesquisas que estamos desenvolvendo lá na Escola de Comunicações e Artes da USP, São Paulo. Quando o professor Pablo fez o convite, falou que o tema do evento era realidades múltiplas, realidades lúdicas, eu não tive dúvidas sobre o que falar. Então, tinha que vir aqui apresentar o grupo de pesquisa Realidades que lidero desde sua formação em 2010. E apresento o grupo na esperança de fazer surgir novas parcerias. Assim que criamos o grupo no CNPq, fizemos um levantamento na plataforma de diretórios de grupos credenciados, dentre aqueles que tinham alguma relação com a proposta que estávamos fazendo, até para contatos de futuras parcerias, e hoje, especialmente assistindo e participando desse seu evento, percebo que o nosso levantamento está defasado. E quando, em 10 anos, o cenário de grupos de pesquisa na área, ele se desenvolveu de tal forma que é necessário que a gente faça uma atualização desse levantamento. Quando a gente comemora datas assim, fechadas, 10 anos, como é o nosso caso lá do grupo, a gente passa a refletir sobre tudo que fizemos, tentando projetar o que faremos a seguir. E, nesse momento, percebo o quanto o cenário da pesquisa em arte e tecnologia avançou no Brasil nesses 10 anos. E como isso deve refletir nas pesquisas de cada grupo. Portanto, estamos abertos... Estou pondo aqui o tempo para me saber, desculpa. Portanto, estamos abertos para o desenvolvimento de novos projetos, novos arranjos institucionais, parcerias e trabalhos colaborativos. O grupo Realidades tem endereço ali no site, vocês podem ver na tela, lá na ECA, tem também o Instagram e o Facebook. Então, deixa eu ver se eu vou conseguir abrir aqui o site. Aparentemente está meio devagar, vou deixar assim por enquanto. Ele tem endereço lá, vocês podem inclusive consultá-lo e as informações que eu vou passar aqui também estarão lá mais detalhadas. Olha, conseguiu abrir.
Então, o grupo, ele tem uma apresentação inicial, depois todos os integrantes, linhas de pesquisa, nós temos as linhas de pesquisa anteriores, vou falar um pouco sobre isso, e linha de pesquisa atual, a produção, que tem obras, outras produções técnicas, textos, entrevistas, e vários eventos. Eu vou falar sobre isso agora. Vou voltar para lá. Tem também, eu não vou ligar agora, clicar agora, porque aparentemente ele demora, mas tem também o Instagram e o Facebook. Os membros atuais em ordem alfabética, e lá no site vocês vão ver todos os membros, até os egressos, mas os atuais são, então, coordenação Silvia Laurentes, pesquisadores externos, o Cleiton Policarpo, da PUC, o Dario Vargas, da Geografia da USP, o Marcos Bastos, da PUC São Paulo, o Milton Sogabe, da Unesp, Rosângela Leotti, da Unesp, e membros da USP, entre pós-graduandos e graduandos, a gente tem a Bruna Maier, o Felipe Mamoni, Letícia Brasil, Loren Paneto Pergantini, Miguel Alonso, Carvalho, Paula Pericinoto, Sérgio Venâncio. Não sei se está dando para ler aqui na tela, por isso estou repetindo. A arte sempre se serviu de outras formas de conhecimento que não apenas aquela que surge por elaboração linguística, se manifestando através de imagens, instalações, som, música, gestos, ambientes interativos. Contamos com isso, mas nosso objetivo vai mais além. O grupo de pesquisa Realidades, desde seu início, busca explorar as complexidades do modo como percebemos, conhecemos, interpretamos o mundo, a partir de diferentes modelos de representação. Quando eu digo diferentes modelos de representação, isso significa dizer várias configurações. Por exemplo, entre áreas de conhecimento. Então, estamos sempre trabalhando nessa mescla entre conceitos científicos e conceitos filosóficos. 2, entre diferentes formatos de representação, sejam eles analógicos, digitais ou híbridos. 3, entre diferentes dimensões sígnicas, através do uso de metáforas, capturas de imagens em tempo real, dados extraídos de outros modelos representacionais, dados transmitidos à distância, geração de modelos e construções a partir de registro de imagens, processamento de imagens de síntese ou a partir de dados estatísticos, etc. E ainda entre princípios do que seriam realidade virtual, aumentada e mista. Mas sempre provocados pela relação entre arte e tecnologia e a partir de um investimento estético. Vou tentar mudar aqui. Em suas pesquisas iniciais, o Grupo Realidades trouxe à tona questões sobre como tratar coerentemente certos termos e categorias ao se manter um diálogo entre áreas de conhecimento distintas, além de apontar contrapartidas a partir da quebra de certas coerências conceituais promovidas por este diálogo. O objeto de estudo dos primeiros projetos eram justamente promover tanto o alargamento de termos como simulação, virtualidade, hibridação, quanto propor novos dispositivos, interfaces e usos para as tecnologias. Na proposta atual, o grupo se propõe ampliar seu escopo, inaugurando novas linhas de pesquisa que abordarão fenômenos contemporâneos no campo das mídias digitais, observando com um olhar crítico experiências na intersecção entre as artes, as ciências e as comunicações em mídias locativas, performances audiovisuais, realidade aumentada, o vídeo e fotografia 360 graus, a inteligência artificial, a modelagem tridimensional e prototipagem digital, entre outros. Também leva em conta questões mais amplas que surgem nesse contexto em relação aos modos de enfraquecimento do consenso em torno de formas de representar a realidade, que acontecem em consequência dessa explosão informacional e do mapeamento de padrões, além de observar os aspectos mais políticos destas discussões. Para cumprir com esses objetivos, que ampliam significativamente os problemas iniciais, redesenhamos em 2020 as nossas linhas de pesquisa, que se definem agora como 1. Pensamentos codificados, 2. Processos audiovisuais e 3. Crítica poética política. As linhas de pesquisa apresentam metas, objetivos e resultados específicos, o que se soma sem deixar de atender os objetivos mais gerais do grupo. Tudo isso pode ser encontrado no site, inclusive há uma aba específica, como eu mostrei,
sobre as linhas de pesquisa anteriores, para documentar e contextualizar o histórico das produções realizadas. Outro dado fundamental de nossas produções é que o grupo organiza eventos todos os anos, assim como vocês, né? Tive a grata satisfação de saber. Junto a 2 outros grupos, o GIP, coordenado pela professora doutora e artista Rosângela Leotti, e o grupo CAT, coordenado pelos professores doutores e artistas Milton Sogabe e Fernando Foliano. Estes 2 grupos são da Unesp, firmando assim uma parceria institucional USP e Unesp. Já realizamos, como vocês podem ver aqui ao lado direito, 8 eventos. No ano passado seria o nosso 9º encontro, mas não fizemos em 2020 devido à pandemia. O local dos encontros se alternam entre USP e Unesp também. Esse ano provavelmente faremos remotamente. Portanto, o grupo promove encontros, realiza mostras, entrevistas, pesquisas de iniciação científica que estão associadas às pesquisas do grupo, e esse dado é também importante. Não temos apenas alunos de pós-graduação na formação do grupo, e com isso conseguimos também trazer novas pesquisas para a graduação, que considero essencial numa universidade. Então, essa integração da pesquisa na graduação e pós-graduação, incluídos na produção de textos e ensaios. Então, temos alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, temos alunos de graduação que estão realizando suas iniciações científicas. E temos pesquisadores de outras instituições. E para nós, das artes, o vínculo entre teoria e prática é fundamental. Aí eu apresentarei, então, nessa minha fala, algumas obras que a gente realizou. E começo, então, com a série Enigma. Como vocês podem ver, aqui tem uma sequência de trabalhos, e estão todos documentados lá no site. A série Enigma, ela foi desenvolvida entre 2012 a 2017. Esta série teve 3 produções e algumas versões. Teve o Enigma 1.0, um Enigma para Flusser, o Enigma 2.0, um Enigma para Bergson, o Enigma 3.0, um Enigma para Gibson. Não terei tempo de apresentar cada um deles, vou pular para a nova e última versão do Enigma 3, que é a 3.2, um Enigma para Gibson. Os membros autores desse trabalho foram o Marcos Bastos, a Lauren Bergantini, o Sérgio Venâncio e eu. Um Enigma para Gibson 3.2 é uma obra que explora poeticamente questões da percepção visual no contexto da perspectiva ecológica proposta por James Gibson. O Gibson demonstrou que as propriedades ambientais são detectadas e interpretadas com base na variância e invariância de luz. Nessa instalação, as imagens capturadas por uma câmera são processadas por um algoritmo capaz de detectar regiões mais brilhantes das menos brilhantes, subtraindo-as do restante da imagem. E isso num fluxo de gravação contínua. Então, em primeiro lugar, trata-se de processamento realizado em imagens em tempo real capturadas por uma câmera. As regiões mais claras das imagens capturadas pela câmera geram dados que são transformados em 1. Texturas de som para 2 canais, para a saída de 2 canais, e 2. Linhas desenhadas em 2 dimensões, produzindo um efeito estereoscópico que é aplicado posteriormente por programação. Com isso, o efeito de tridimensionalidade é retomado pelo uso de óculos anaglifos, compostos de filtros vermelho e azul, e pela colocação de alto-falantes no ambiente da instalação, onde o som também é espacializado. A percepção da tridimensionalidade do espaço resultante é muito diferente da nossa experiência cotidiana. Então, aqui o potencial estético e plástico do ambiente imersivo é o que está sendo explorado. Eu vou soltar aqui, mas esse não tem som de fato, então não tem problema se vocês não estiverem ouvindo. Esse trabalho fez, então, parte do Ars Eletrônica 2017, através de um segmento do evento, que é o Campus Exhibition, num projeto denominado Natural Intelligence, com a curadoria da Rosângela Leotti, em Linz, na Áustria, em 2017. Aqui dentro estamos entrando agora na sala, desculpem, é uma gravação por celular, e não dá nem para perceber, mas são duas referências de traço, um vermelho e um azul claro, para dar a relação com os óculos e a espacialização do som. Esse som, se vocês estiverem ouvindo, é o efeito gerado também a partir
captação das imagens pela câmera. Então, a gente tem o som com 2 saídas e a imagem criando linhas também com 2 informações de cor, que quando assumidos como módulos anaglíficos, ele me dá uma tridimensionalidade, mas completamente diferente daquela absorvida no cotidiano. Desculpa. Não sei se apresentou também com o som, não estou conseguindo saber. Você pode me dar esse retorno, Pablo? Teve som, sim. Tá. Teve som. Desculpa? Ouvimos, sim. Obrigada. Então, a obra Dynamic Crossings, a próxima que eu vou apresentar, dialoga com a estrutura da Torre Hervéo, monumento histórico em Manizales, na Colômbia, sede da edição de 2017 do Simpósio Internacional de Arte Eletrônica, AISIA. Então, a Torre de Manizales é um ponto de referência na cidade pela sua visibilidade, e está presente na vida de quem vive e circula na cidade. Em diferentes momentos do dia, a sombra da estrutura da torre percorre um espaço, gerando padrões gráficos no chão, que recebem interferência também da sombra das pessoas que passam, alterando seu desenho. A exemplo dessa experiência, o Dynamic Crossings é uma instalação interativa que reconfigura essa dinâmica do espaço expositivo, projetando gráficos inspirados nas sombras da torre. O comportamento dos gráficos pode ser alterado em resposta à presença das pessoas em 3 situações diferentes. Uma, quando estão em frente à projeção na galeria do espaço expositivo, seus movimentos são captados por uma webcam e isso causa distorções nos gráficos projetados. 2, através de QR codes que foram colocados no caminho físico das ruas, entre o local da exposição e a torre. As pessoas podem interferir remotamente no trabalho com seus celulares quando acessam esses QR codes. E 3, esses QR codes também podem ser acessados no site do grupo, permitindo a interação a longas distâncias. Dessa forma, pessoas, linhas, luzes e sombras se cruzam nas dimensões entre o real e o virtual em Dynamic Crossings. Existem 3 zonas de interação que criam 3 territórios informacionais que aumentam o espaço físico associado a eles. Os autores membros foram Marcos Bastos, Silvia Laurentes, Cássia Aranha, Loren Bergantini, Ana Elisa Caramanchi, Marcelo Carvalho, Lali Kraskowinski. Nossa, desculpa. Nem cliquei, ele já foi. Mônica Moura, Dario Vargas, Sérgio Venâncio. Pronto. Aqui eu vou soltar um vídeo e aqui seria interessante escutar. É um vídeo explicativo da obra. A obra Dynamic Crossings dialoga com a estrutura da Torre Hervéo, monumento histórico em Manizales e ponto de referência na cidade por sua visibilidade, cuja marca se faz presente na vida daqueles que habitam e circulam na cidade. Sede da edição de 2017 do International Symposium on Electronic Art, AISIA. Nas diferentes horas do dia, a sombra da estrutura da torre percorre o espaço ao seu redor, gerando padrões gráficos que, por sua vez, recebem interferências das sombras das pessoas que passam pelo local, alterando seu desenho. Dynamic Crossings é uma instalação interativa que reconfigura esta dinâmica no espaço expositivo, projetando grafismos inspirados pelas sombras da torre, gerados em tempo real pela linguagem de programação Processing. O comportamento dos grafismos animados segue uma programação orientada pelas mudanças de luz ao longo de 24 horas, sinalizadas por um pequeno relógio localizado no canto inferior da imagem. Ao longo das horas, a imagem transita numa sequência de tons contínuos, que vai do fundo branco com grafismos pretos, correspondendo aos momentos mais claros do dia, seguindo num gradiente de cinzas, até chegar ao fundo preto com grafismos brancos, correspondendo aos momentos mais escuros da noite. Este comportamento pode ser alterado em resposta à presença de pessoas em 3 situações diferentes. Quando se encontram em frente à obra, na galeria, seus movimentos são captados por uma webcam. No caminho entre a torre e o local da exposição foram colocados QR codes,
através dos quais as pessoas podem interferir na obra remotamente com seus celulares. Os QR Codes também podem ser acessados no site do grupo, permitindo interação a longas distâncias. Pessoas, linhas, luz e sombra se cruzam nas dimensões do real e do virtual em Dynamic Crossings. O outro trabalho é o Contra a Cegueira da Ordem Estabelecida, é uma instalação audiovisual desenvolvida em 2018. Então, a partir da cena emblemática do filme Um Cão Andaluz, dirigido por Luis Buñuel e Salvador Dalí, em 1929. No espaço de instalação, uma projeção da cena em que um homem afia uma navalha é exibida ciclicamente em eterno loop. O visitante é incentivado, então, a espiar por um pequeno orifício em uma caixa que tem uma portinhola. A caixa foi projetada para receber uma webcam, uma placa Arduino Uno e exibir um display LCD. Dentro dessa caixa, é possível ler a frase "Abra os olhos", em diferentes línguas, num pequeno display. Nesse momento, uma câmera captura a imagem do olho do voyeur, sem que ele perceba, e a insere na cena original do filme, do corte do olho, substituindo o olho da atriz pelo olho do voyeur na projeção da instalação. A experiência se propõe, então, a não sucumbir a uma cegueira coletiva, a abrir os olhos contra um olhar apático, condicionado, automatizado. O olhar surge como uma tensão entre um gesto violento e uma atitude política. Os membros foram Aline Renner, Beatriz Murakami, Bruna Maier, Cássia Aranha, Cleiton Policarpo, Dario Vargas, Lali Krotovinsky, Loren Bergantini, Marcos Bastos, Sérgio Venâncio e Silvia Laurentes. A inspiração desse trabalho foi o momento político que estávamos vivendo em 2018. Então, a partir da cena emblemática do corte do olho, é feita uma edição em tempo real. A câmera detecta a imagem do olho de uma pessoa e, a partir de um algoritmo de reconhecimento de forma, consegue obter a imagem do olho que observa a instalação a partir de um orifício numa caixa ali presente. A imagem deste olho substitui o olho da atriz no filme em tempo real, para que então o olho cortado seja o da pessoa que estava ali na exposição. A caixa foi pensada a partir de um objeto que aparece em cena do filme original. Essa caixa tem aspectos semelhantes, graficamente, o formato, o tamanho de uma bolsa que aparece no Cão Andaluz. Esta caixa tem uma portinhola, como vocês podem ver aqui, para que as pessoas possam espiar no seu interior. O mais interessante é que aquele que espia na caixa tem seu olho capturado em imagem e é substituído no filme, mas ele não consegue ver o seu próprio olho na imagem do filme, a menos que ele esteja esperando por isso e seja muito rápido. As demais pessoas que estão observando a obra veem o olho de quem está espiando pela portinhola no filme. Cria, assim, uma outra interação. Flagra-se a descoberta e o surpreendimento causado, que é agora compartilhado, e que inspira outros se colocarem a olhar na portinhola e a surpreender os demais. Há também uma clara associação com artifícios da internet, que capturam nossos dados sem que nos damos conta disso, no momento em que nos entretém com alguma outra coisa. Enquanto estamos entretidos, estamos sendo, entre aspas, roubados, e só vamos perceber isso quando vemos acontecer com outra pessoa. Não preciso mais de explicação, né? Já deu para entender o processo. Eu vou passar também há diferentes procedimentos envolvidos. Primeiro, a câmera dentro da caixa reconhece um olho por algoritmo, de forma ele faz um recorte, depois é aplicado numa máscara no trecho do filme original. A máscara mais ou menos assim. A gente faz usa desse recurso do recorte. E aqui eu vou passar mais ou menos como seria. Então, foram extraídas duas cenas do filme Um Cão Andaluz, do Buñuel, a cena de afiar a navalha, que fica em looping em momentos em que não tem interação com a obra. É um movimento mecânico que se repete insistentemente numa ação de espera para o ato do que se seguirá.
A segunda cena é a do corte do olho, emblemática e muito conhecida, que entra na tela assim que alguém abre a portinhola da caixa e olha pelo buraco da tela. Num ato de espionar, o interator encontra no interior da caixa a frase "abra os olhos". Vocês não conseguem ver porque a câmera não conseguiu registrar, né? Mas você, olhando, consegue. A frase "abra os olhos" pode se referenciar apenas ao ato em si de abrir o olho, pois precisamos da imagem do seu olho para prosseguimento da interação. Mas é nesse caso fortemente utilizado para expressar "fique esperto, não se deixe tapear". Eu tenho uma exposição em meios ao Brasil. O outro trabalho é o R-Scout, que é uma instalação audiovisual que propõe a transposição de dados astronômicos no ambiente expositivo, usando registros de observação de uma estrela disponibilizados em banco de dados. As informações coletadas correspondem a mais de um século de observação e, com o programa Processing, foram convertidos para padrões sonoros, que são emitidos por um alto-falante que reverbera em uma superfície com água. Os padrões físicos produzidos pela interação de ondas sonoras em um meio, cimática, forma ondas na superfície. Tal superfície recebe um foco de luz que reflete as ondas em movimento e cria padrões luminosos no teto da sala. O trabalho é o primeiro de uma série intitulado Quando as Estrelas Tocam. Na proposta, utiliza-se da curva de luz, que é a variação do brilho ao longo do tempo, da estrela R-Scout, localizada na constelação Scuton. O processamento das informações disponibilizadas na base de dados da Associação Americana de Observadores de Estrelas Variáveis, vocês podem ver aqui o endereço, inclusive, através de um algoritmo desenvolvido no Processing, gera padrões sonoros que, por vezes, beiram o inaudível. Nós também colocamos aqui atrás, na parede, disponibilizamos também os dados, gráficos dos dados que foram utilizados. Os membros autores, Beatriz Murakami, Bruna Maier, Cássia Aranha, Cleiton Policarpo, Dario Vargas, Loren Bergantini, Marcos Bastos, Sérgio Venâncio, Silvio Laurentes e o Rodrigo Vieira, que foi um astrônomo colaborador destes projetos da série Quando as Estrelas Tocam. A partir da conversão do histórico da curva da estrela, os sons gerados são emitidos por um alto-falante posicionado em contato com um recipiente com água, ambos acomodados em um objeto confeccionado por técnicas de prototipagem e uma máquina CNC de corte a laser. Feito de madeira MDF, a peça, inspirada em antigos instrumentos de navegação, se constitui de cortes precisos e encaixes que suportam um amplificador, um alto-falante, um recipiente com água, um espelho e uma lanterna. Pela incidência de um feixe de luz sobre os padrões criados na água, e a reflexão dessa luz, as ondas observadas no recipiente se transformam em uma série de texturas visuais no teto do espaço expositivo. Dessa forma, a obra como se devolvesse, metaforicamente, os dados coletados de volta para a estrela. O trabalho estabelece um mecanismo de visualização de dados dessa estrela, as pulsações estrelares e a variabilidade no brilho da R-Scout, uma estrela supergigante amarela, que em seu ponto mais brilhante chega a ser visível a olho nu, constituem uma memória que antecede a nossa existência no planeta. Tal memória estelar, repetindo o que eu disse no slide anterior, são dados de um século de observação e que também estão expostos nesses gráficos, na montagem que vocês estão vendo, na parede atrás da peça. Então, tal memória estelar, quando transposta em uma frequência sonora e condicionada a um período específico, que no caso pode ser tanto um dia da instalação ou um pequeno período de um dia da exposição,
ela cria um sistema cíclico de funcionamento e promove uma ordem de organização diversa. Da instalação, emerge um ecossistema no qual observador e estrela coexistem em diferentes temporalidades. Há um investimento estético no uso de dados científicos que supera a informação em si em prol do aspecto organizacional desses dados. Em outras palavras, gerando associações por simetria entre os dados extraídos da luminosidade das estrelas e as vibrações na água, que são projetadas no teto, podemos abstrair pela síntese algumas qualidades que muitas vezes um cientista não consegue perceber. Além disso, ao colocar juntos modelos representacionais de diferentes naturezas, exploramos um campo de possibilidades que Paulo Laurentiis chamou de representação branda, no seu livro Holarquia do Pensamento Artístico, de 1991, onde as correspondências encontradas passam a gerar significados não pensados anteriormente, sem privilegiar ou submeter um dos modelos. E, enquanto num processo de tradução, a princípio, decodificando os dados, conseguiríamos reverter a informação original, neste, pela natureza analógica dentre os sistemas envolvidos, há uma dissipação de dados, que traz um caráter de incerteza e imprecisão, tão evitados pela ciência, tão preciosos para a arte. E o A.R. Coronae Borealis é o segundo trabalho da série Quando as Estrelas Tocam. O conjunto dessa série aborda a visualização de dados e a interpretação de informações sobre constelações e estrelas, particularmente as de magnitude variável, isto é, aquelas estrelas que apresentam variação de seu brilho ao longo dos anos. As informações e dados utilizados para a realização da série estão disponibilizados na base de dados, como eu já disse, da Associação Americana de Observadores de Estrelas Variáveis. Com base nessas medições, o grupo, então, propõe um percurso entre imagens e ondas. A variação do brilho de uma estrela é compilada por um software que gera sons, os sons modulam imagens que refletem luz sobre e para as estrelas, e formando esses ciclos. E a constelação Coronae Borealis é descrita em mitologias antigas como a coroa, oferecida como presente de matrimônio a Ariadne, por Dionísio, com o qual a imortaliza. A estrela variável R Coronae Borealis, que compõe a constelação, foi ponto de partida para um processo poético de pesquisa à distância do grupo Realidades, por conta da situação da pandemia de 2020. Enquanto a primeira obra da série, a R-Sculpt, de 2019, nos sugeria ouvir as imagens e suas mudanças no tempo, a A.R. Coronae Borealis indica uma vontade de permanência, estar e sobreviver ao tempo. Essa obra foi criada a partir da intervenção em realidade aumentada, e IR, por isso IR no início do nome, com acesso pela rede social Instagram. O processo inicial foi similar ao do R-Sculpt. Os dados de magnitude de uma estrela, agora da estrela Coronae, são inseridos em outros programas para configurar padrões sonoros e visuais e realizar o design de interação. A obra artística se caracteriza também pela interação com as redes sociais, possibilitando uma participação à distância e independente da necessidade de se instalar novos aplicativos, intercalando-se enquanto proposta poética com momentos cotidianos naturais das pessoas que já estão imersas nessas redes sociais. Portanto, usou-se o software Spark ER Studio para desenvolver um filtro que se integra à rede social Instagram e permite, dessa forma, a interação dos usuários que a usam cotidianamente. Os membros dessa obra foram a Bruna Maier, Cleiton Policarpio, Dario Vargas, Carol Pinto, Letícia Brasil, Loren Bergantini, Marcos Bastos, Miguel Alonso, Paula Persinotto, Sérgio Venâncio, Silvia Laurentiis, e contamos também com a colaboração do astrônomo Rodrigo Vieira. Eu vou mostrar aqui um trechinho já de uma interação com esse trabalho, com esse filtro.
A obra no Instagram, ela pode ser acessada, mas tem que ser pelo dispositivo móvel, então você tem que ter um aplicativo Instagram instalado no seu celular, na versão mais recente. Eu vou apenas entrar no Instagram do grupo, porque, de alguma maneira, a gente pode ver alguns dos posts já feitos que são interessantes, né? Então, eu vou colocar uns aqui a acontecer. Mais um só para... vocês estão conseguindo ver o Instagram, não? Estamos vendo a página, na verdade. Eu estou abrindo e... A página não, a apresentação, na verdade, né? Você clicou. Então, na verdade, então volta para lá, desculpa, é que eu estava muito animada. Eu vou deixar só aqui as imagens, é porque eu queria vê-las no Instagram e em movimento, mas de qualquer maneira dá para perceber, eu colei aqui algumas dessas imagens que eu estava mostrando, e depois vocês entrando no Instagram conseguem ver, porque é muito interessante essa outra discussão que acontece aqui, quando há um processo em camadas, né, das diversas interações que foram postadas no Instagram, trazendo para o grupo uma outra discussão, que são diferentes níveis que a obra participa, como as pessoas interagem, como potencializam a proposta, como pensar essas múltiplas realidades da obra. Então, agora não só da representação da realidade, mas a obra enquanto realidade sendo também pensada enquanto representação, e como uma pesquisa acadêmica e uma obra vão se amalgamando em eventos cotidianos. Então, isso para nós também era muito interessante. Esse trabalho também esteve em 2 mostras, no e-mail #12, no ano passado, e no Digital Art Moms Miami. Eu, portanto, encerro como iniciei. Realidades múltiplas, realidades lúdicas. Obrigada. Meu contato eu deixei aqui também, além do acesso pelo grupo. Acho que consegui, não sei se fui rápida demais ou se não, se demorei, mas acho que era isso que eu tinha para apresentar. Não foi rápida demais, não demorou, na verdade foi no tempo que a gente previu, né? Nos 40 minutos, 38 minutos. Foi exatamente, estou impressionado, Silvia. Maravilhoso. Mas, de qualquer modo, é mais para a gente poder conversar, né, com o público, tá interagindo com a gente aqui, né, no chat, né, do YouTube, com as questões, enfim, mas de qualquer forma quero falar antes, né, um pouquinho, que eu falei que eu ia direto para a sua apresentação, para não tomar tempo, né, dela, mas como a gente tem tempo, enfim, eu fico uma inveja positiva aí de toda essa produtividade, Silvia, que você e o seu grupo, né, e os parceiros diretos aí nas produções têm. Enfim, são contribuições que a gente acha maravilhosas. A gente que eu falo, a organização deste evento, sobretudo, né, e daqui a pouco você vai ver uma intervenção nesse sentido, achamos maravilhosas para o campo, né, esse campo que está dentro do escopo deste congresso, né, das relações entre arte, ciência e tecnologia, dialogam muito com as discussões desses 5 dias que nós tivemos, né, aqui durante o congresso, enfim. Todo mundo comentando ali, que já conhece o seu trabalho, ou que quer conhecer as obras, né, algumas delas com alguma impossibilidade agora de interação, né, por causa da pandemia, mas eu acredito que terão também essa oportunidade, enfim. E também as pesquisas, né, que são teórico-práticas, o que é muito interessante, você já ter começado falando isso, né, que é algo que no nosso campo a gente acaba tendo muito mais familiaridade com essa ideia de que, e a partir do que acontece no século XX, né, a unificação entre teoria e prática é uma realidade do campo da arte, ela não é uma coisa estranha ao campo da arte, pelo contrário, ela é o que acontece no século XX que acaba encaminhando para o que a gente conhece como arte contemporânea.
Então, isso é essencial, gostei muito da sua fala, eu acho que ela contribui muito para as discussões deste nosso congresso e do que vem por aí, né? Nós conseguíamos realizar as próximas edições, eu fico falando isso, mesmo porque pela incerteza, né, da situação, como é que vai ser, se é remoto, híbrido, enfim, falei agora há pouco sobre isso. Bom, só para a gente introduzir, né? Agora eu vou entrar para os comentários, para uma rodada aqui, e depois eu volto para o YouTube para coletar outros comentários que eu estou vendo aparecer. O primeiro aqui é da professora Débora Gasparetto, que acredito que você conheça bem. Ela diz: parabéns, Silvia. É um comentário primeiro com uma pergunta, seguida de pergunta. Sim. Admiro mais seu trabalho do grupo, sempre referenciado. Essas obras que apresenta são bastante complexas e, de fato, precisam dessa equipe interdisciplinar. Além de tudo, são sempre poéticas. Minha questão é que quanto tempo vocês demoraram para produzir e como consegue o engajamento da equipe? Há bolsistas, recursos para o desenvolvimento? E ainda, como se dá a documentação e manutenção desses trabalhos? Inclusive, a minha curiosidade, entrando na pergunta da Débora, é com relação ao trabalho de Manizales, né, que eu estive também na ASIA em 2017. Então, é algo que eu estou muito curioso para ver como é que foi essa... Enfim, não precisa falar de todos, né, mas esse, por exemplo, como é que foi o empenho de recursos, esforços para esse desenvolvimento. Aí eu volto depois com mais pergunta. Recurso não temos. Pronto. Obrigada, Débora, pelos elogios e pela pergunta. A gente tem bolsista de iniciação científica. Então, sim, os graduandos, eles entram no grupo com bolsas de iniciação científica. Os nossos pós-graduandos, a maioria tem bolsa também, mas nem todos. Eu tenho sempre meio a meio, vamos dizer assim, metade com bolsa, metade sem bolsa. E para o grupo especificamente, a gente não tem verba. Inclusive, o maior desespero foi a montagem daquele trabalho em Manizales, porque foi do bolso de cada um. A gente realmente fez uma vaquinha. Não tenho como dizer diferente. Quem foi montar? Foi o... Eu acho que aconteceu alguma coisa que travou ou é impressão minha? Não? Pablo? Pablo travou um pouco, mas acho que ele volta logo. Tá, é que, na verdade, o professor Marcos Bastos é que foi representar e montar a obra lá em Manizales. Ele é um professor da PUC, né? Ele tinha outros fundos que acabaram ajudando para ele ir até lá. Mas, de fato, para a produção, por exemplo, do trabalho, a gente acabou contratando uma pessoa para essa produção e foi dinheiro da gente, não teve dinheiro de nenhuma instituição, nada, nenhum fundo. Então, assim, é muito difícil. É a garra desse pessoal. E como que eu consigo? Eu não sei. É porque eles são muito bons. Eu adoro esse grupo e se tiver alguém assistindo, que eu já vi que tá, já falo aqui a público. Eles têm uma força de vontade, um interesse, uma disposição, uma disciplina absurda. Então, a documentação, por exemplo, vocês viram aqui aquele vídeo do trabalho de Manizales, todo o trabalho que a gente faz e a gente apresenta em algum lugar, gera um vídeo de documentação, toda a informação que a gente consegue reunir, a gente vai postando, então quem tiver interesse, por isso que eu digo, entre no site, porque no site cada obra tem um vídeo falando desse trabalho, e em algumas vezes também aonde foi exposto, e quais eram as provocações e tal. A gente está mudando um pouco o perfil do site, por isso algumas informações talvez não sejam rápidas de achar, porque nós estamos pondo outras linhas de pesquisa, como eu falei, estamos rearticulando, redesenhando o grupo, porque 10 anos é aquele momento que você limpa a casa, né, e faz as reformas. Então, a gente está nesse momento do grupo. Agora, assim, os alunos têm, aqueles que têm bolsa, ou então eles trabalham, mas não há uma verba destinada para o grupo. Quando a gente inscreve em editais, aí, dependendo do edital, há uma verba de produção, que é o que a gente usa, mas é raro isso acontecer.
É a realidade que temos. Acredito que seja na maioria dos casos aqui, de quem tem grupos de pesquisa nessa área. É o que temos. Não sei se respondi, agora o Pablo foi embora. Me deixou aqui. Não, eu estou aqui, eu sou Isabela, estou aqui no apoio do professor Pablo, e eu vou trazer mais 3 perguntas que tem aqui no YouTube. Moran, de Fotocinegrafia, perguntou, teoricamente, como a professora aborda os aspectos empíricos nos estudos dos processos de criação? Quem foi que fez essa pergunta? Eu não sei se eu entendi muito bem. Pode repetir, por favor? Posso repetir, sim. Teoricamente, como a professora aborda os aspectos empíricos nos estudos dos processos de criação? Então, não sei se... foi bem difícil montar essa apresentação, porque são trabalhos que, de alguma maneira, eles trazem questões que permeiam todos eles, que é a relação de modelos de representação, aquilo que eu tentei falar, de modelo de representação, dimensões sígnicas, formas de conhecimentos, enfim, a gente tem isso como uma espécie de uma estrutura geral. Agora, o processo criativo é muito interessante, porque não se domina um processo criativo, né? Às vezes, vou falar a situação do como aconteceu o Contra a Cegueira. O Contra a Cegueira, nós estávamos numa situação política bem difícil, em 2018. Alguém no grupo estava estudando o Brunhwell, e aí, nessas conversas entre essa certa discussão política do estado que nos encontrávamos e a pesquisa dessa pessoa, do Brunhwell, acabou surgindo um texto que fazia muita referência a esse título, Contra a Cegueira. E foi aí que a gente começou, isso foi o start do trabalho. É muito interessante, cada um dos trabalhos surgem de uma motivação e uma provocação diferente, sempre tentando explorar diferentes representações e modelos de representação, mas surge ou de uma pesquisa de um dos membros, porque nós temos reuniões que temos leituras e discussões críticas de textos, e temos reuniões em que a gente exerce essa prática na elaboração dos objetos poéticos. Então, existem também membros que trazem uma inovação técnica, que acabou de realizar, ou que aprendeu, ou que está trabalhando com isso, e existe, então, essa troca constantemente. Por isso que eu achei tão legal ter o aluno de graduação, o aluno de pós e o pós-doc, todo mundo reunindo, e todo mundo trazendo contribuições. Então, nesse furor, nesse desenvolvimento dessas reuniões, tanto de essência mais teórica, quanto de essência mais prática, acaba surgindo uma provocação. Então, isso é uma maneira de lidar com esse processo. A outra são os editais, porque, como a gente falou na pergunta anterior, a gente não tem verba. E contar com uma verba de um edital também é interessante. Então, às vezes, a gente faz, não é que a gente faz sob encomenda, mas a gente fala, olha, tem tal edital, eles estão trabalhando com esse tema, será que a gente tem alguma coisa a propor? E é por aí também que dá o start de um processo criativo. Não sei se eu respondi, se era isso ou não. Se não for, por favor, retome a pergunta. Foi o que eu Tá certo. Vou ficar monitorando essa retomada ou não, mas enquanto isso eu já vou repassar mais uma pergunta da professora Débora Gasparetto, que é o seguinte. Ai, Débora, de novo, vamos. Silvia, vocês estão super inseridos no circuito. Queria saber como vocês estão em relação ao mercado. Já conseguem comercializar algum trabalho desses? Não. Mas, a princípio, eu não sei o que significa estar super inserido, tá? Porque o que a gente conseguiu produzir até agora e expor é resultado de pesquisa acadêmica. Então, de alguma maneira,
isso nos afasta um pouco do mercado. E a gente não foi, inclusive, uma proposta, pelo menos do grupo, de tentar comercializar esses trabalhos. Não é essa a proposta que a gente tem ali, tá? Então, assim, não sei se a gente teria espaço também de comercialização, mas não é a proposta, pelo menos não a proposta primeira do grupo. A questão do grupo é assim, é como se essas obras acabassem sendo os nossos objetos de estudo, porque cada um tem um projeto específico ou de graduação ou de pós-graduação de pesquisa. E cada um traz isso. Todo ano a gente começa, quando tem novos membros, a gente começa apresentando as nossas pesquisas. Então, isso acaba criando um envolvimento entre as pesquisas, isso acaba criando interesses. Então, se tem um interesse, por exemplo, o que nós estamos agora interessados é criar esses ambientes tridimensionais de espaços expositivos, dada a quantidade de espaços que tem por aí, e dada também a consequência dessa demanda da pandemia. Então, alguém já veio trabalhar com isso, alguém já fez alguma coisa com fotografia 360, então a gente está nesse momento discutindo esses espaços e tentando propor alguma questão para todos no grupo. Então, no final, todo mundo traz a sua experiência, o seu interesse, e isso é que acaba gerando essa proposta poética. Não surge só como obra, às vezes são artigos, não necessariamente o resultado é um trabalho poético. E, inclusive, quando é um artigo, tem uma outra relação de autoria. Quando é uma obra poética, todo mundo que de fato participou da obra aparece, e ele aparece em ordem alfabética. Não existe distinção entre os autores daquela obra. Agora, a questão dos textos e outros formatos, a gente tem a gente segue um pouco mais a academia, mas nas obras, se você olhar, por isso que eu fiz questão de, inclusive, ler todos os nomes, e eles estão em ordem alfabética, enfim, é uma outra provocação, porque o nosso objeto, o nosso tubo de ensaio a obra, o trabalho poético, ele acaba gerando frutos, e saem essas obras, então é um pouco diferente daquele artista que foca no mercado. A gente, a princípio, não tem como primeiro buscar por isso, tá? Mas posso estar totalmente equivocada, e se tiver alguém do grupo lá no chat, reclame. A professora Débora falou que inserido no nosso circuito específico da arte digital. E vou trazer mais uma questão aqui do Sérgio Venâncio, arte. Silvia, se puder comentar da exposição no AR Coronai Borealis, em Miami, pode ser um relato interessante para entendermos como têm acontecido exposições em tempos de pandemia. Então, o Sérgio, eu acho que eu devia chamar você aqui, o Sérgio é um dos autores. E adorei a pergunta, eu citei que ele estava tanto no trabalho lá com Entre E-mails, mas também na de Miami. O que é interessante é que a gente conseguiu, é um circuito, né? Teria possibilidade de venda, é por isso que talvez ele está dizendo isso. A gente, inclusive, teve que se posicionar sobre valor e o que se estaria à venda esse trabalho, e é uma situação que para nós até causou um certo estranhamento, porque a gente não tinha noção do que fazer com aquela informação, mas a gente acabou sendo selecionado, a gente acabou participando, foi um evento muito interessante, porque a gente acompanhou tudo daqui, né, claro, na pandemia a gente não consegue tudo pelo Instagram, e eles postavam tinham lugares que eram projetados também em espaços, em paredes externas, de alguns lugares específicos, eles marcaram no mapa esses lugares, então as pessoas podiam ver essas projeções ou podiam participar no próprio site do evento, de tudo que estava acontecendo, e existia a possibilidade de ser comercializado, sim, mas nós não tivemos nenhum retorno quanto a isso. Agora, é interessante porque, hoje em dia, a gente está vendo coisas acontecer, né? Esses criptomoedas, esses outros mercados de arte que estão surgindo no digital,
é uma coisa que o Sérgio, por exemplo, entende muito, e talvez por isso ele citou, mas eu vou deixar para ele uma próxima vez responder, porque eu não entendo muito dessas comercializações, desses outros mercados que estão surgindo, né, dessas moedas paralelas. Mas também é um lugar interessante para isso, né? Então, é uma discussão que o grupo, quando eu digo que a gente acaba trazendo uma visão crítica sobre esses novos formatos e essas novas condições propiciadas pelas tecnologias, também está aí, de discutir esses novos formatos, inclusive dessas relações e mercados paralelos. O Sérgio é alguém que está estudando um pouco sobre isso e de vez em quando ele traz esse assunto no grupo. Então, é isso que eu quero dizer quando é sempre uma criação coletiva, e cada interesse de quem está fazendo parte do grupo aparece como uma provocação para que todos, de alguma maneira, participem dessa discussão. Não sei se eu respondi, Sérgio. A próxima vez você vem aqui e responde. Tá certo. Vou trazer uma questão agora do professor Rogério Barbosa Silva. Essa questão de focar o trabalho poético é fundamental, considerando que, como professores e criadores, nós, os alunos, nos inserimos numa dupla articulação que cria e pensa, concorda? Concordo plenamente. Eu penso, né? Como é que era aquela frase famosa? Eu sinto enquanto penso e penso enquanto sinto. E assim, é natural. E é uma coisa que é interessante participar de equipes onde temos pessoas de áreas de conhecimento diferente, porque essas equipes geralmente são interdisciplinares, e às vezes o artista vê coisas que o cientista não consegue perceber nessas relações. Então, e para o artista é natural, é quase que necessário, é uma sobrevivência dele. Então, é isso mesmo, eu acredito muito nisso. Obrigada pela proposta aqui de provocação. Eu quase fiquei, viu, professora Silvia? Quase fiquei, porque você viu a Isabela, como é que ela tem desenvoltura? Ótima. Você viu? Igual Aliás, o seu sustentando lá. Essa geração nova aqui é uma loucura, né? Pois é, tive um problema aqui com o meu browser, que atualizou no meio de tudo aqui, puxou minha aba do YouTube, reiniciou, travou meu computador. Mil desculpas aí, todo mundo. Imagina. Obrigado, Isabela, salvou a nossa vida aqui mais uma vez. Muito obrigado. Eu estou acompanhando, porque eu pus no celular, mas se eu tirar, eu preferi acompanhar do que entrar, já que as meninas estavam preparadas, professora. E está excelente a conversa. Desculpa interromper com a chegada aí. Imagina. E você falou do Sérgio aí, o Sérgio a gente já conversou, já teve numa sessão junto no Hub Eventos, né? Isso, foi no Hub, no Hub foi onde a gente colocou essa Coronai da primeira vez, no ano passado. Sim, sim. E é interessante como as pessoas começam a sempre se encontrar. A Débora falou, inserida no contexto, né, dessa pesquisa em arte e tecnologia, e é muito interessante a gente manter essas parcerias, porque é isso que nos fortalece, porque é isso que eu falei no início, eu percebo em 10 anos um desenvolvimento nessa área absurdo, mas se a gente não trabalhar junto, a gente acaba perdendo espaço. Então, é muito interessante como a gente encontra com as pessoas em vários lugares, né? Nós vamos se encontrar na semana que vem, por exemplo, de novo, né? Sim. Provavelmente também em junho, né, no evento. Também em junho. Então, isso. Temos que manter essas pesquisas relacionadas, né? Porque elas têm que estar, elas estão em ebulição, né? Está tudo rodando, principalmente com essa pandemia. Nós temos um desenvolvimento dessas janelas absurdo, então a gente tem que estar, e a gente tem que ter um olhar crítico, porque também não podemos ser deslumbrados apenas. Então, essa proposta de ter um olhar crítico e um olhar poético é o que nos alimenta, eu acho.
Pois é, e é interessante que a Débora fala dessas coisas porque ela é especialista nisso, né? Doutora em sistema da arte digital em específico. Então ela conhece bem as redes que comportam, que constituem esse sistema. Por isso que me senti até honrada dela falar que eu já faço parte. Ah, ótimo. Bom, falando em parceria, tem uma pergunta da professora Kátia que eu acho, você me corrija aí se for o caso, que eu acho que a senhora não respondeu, a professora Kátia Senhora Rodrigues. não, né? Ah, Já desculpa. perdi, senhora não. Verdade, Fala. mas vai me corrigindo aí também, porque Tô. vai sair. Bom, a professora Kátia Rodrigues Barbosa, né, da Universidade Federal de Minas Gerais, da área de Ciência da Informação, Museologia, aí ela faz uma questão justamente relacionada a museus de ciência, não questão relacionada a isso, mas relacionada à parceria, né, e se vocês lá têm, no Realidades, têm parcerias com museus de ciência, de astronomia, enfim, você já teve alguma parceria? Não, e seria muito interessante. A gente está querendo fazer agora parceria com museus lá da própria USP. Ah, De fato, a gente tentou já algumas aproximações, mas é que a pandemia acabou ah, afastando todo mundo. Mas a gente tem tido colaboradores. Então, por exemplo, esses das estrelas é um astrônomo que trabalhou com a gente. Então, em alguns momentos, a gente tem alguns colaboradores porque essa relação interdisciplinar, ela, de alguma maneira, exige uma condição de diálogo, né, entre as duas áreas. Então, assim, colaboradores a gente já teve, a ideia de trabalhar com alguns museus, a gente começou com os museus da própria USP, porque a gente achou que seria interessante até pela instituição, pela universidade pública, criar essas parcerias, mas foi interrompido esse processo agora com a pandemia. Vamos ver se depois que sair a pandemia a gente volta. sim. Estou vendo aqui que também tem um comentário, na verdade tem muitos comentários, eu acho que positivos, não dá nem para a gente ver todos, mas Rosângela diz lá que o trabalho de sua equipe é sensacional, intrigante, estimulante, tantas variações, tantas aplicações, cérebro em ebulição, parabéns. Descendo mais um pouco, a professora Kátia também fala algo assim, né? Parabéns por todas as obras, trabalhos realizados, sobretudo a obra da Estrela, uma verdadeira aula de física, nela se presentes. Tá vendo? Ela já pegou nesse ponto. E a professora Kátia é cientista, matemática, né? Trabalha com museu, também tem esse entendimento do Museu de Ciência. Rogério. Então, deixa eu fazer só uma complementar um pouquinho, porque que eu acho interessante, eu cheguei a falar sobre isso, mas você colocar as duas áreas de conhecimento e gerar algo com esse investimento estético, acaba criando soluções por simetrias ou por relações por analogia ou por outras relações encontradas entre esses dois modelos representacionais, que faz com que se repense, a própria cientista repense o seu modelo e o artista repense o seu modelo também. Então, é aí que surge aquilo que o Paulo Laurentiis falava, a representação branda, sabe? Nem um modelo, nem o outro submetendo, mas sempre em equilíbrio. Essa é a relação ideal que a gente lá no grupo tenta encontrar. É aí que a gente tenta ficar, sabe? É um lugar de equilíbrio entre essas diferentes áreas. É difícil, não vou dizer que é fácil, porque é uma relação que a gente está 10 anos exercitando. É claro que não são todos os mesmos membros, porque essa relação de grupo de pesquisa, ela tem um período. Tem o aluno de graduação é o tempo da pesquisa dele de graduação, o de pós tem o tempo dele também. Eu tenho alunos que já terminaram suas teses e continuam, mas é mais difícil, porque a vida anda, né? Então, esse lugar de 10 anos, na verdade, não são todos. Eu tenho o Dario, acho que o único que está 10 anos comigo, mas ele já está no pós-doc, percebe? Ele estava no mestrado, depois passou para o doutorado, agora ele está no pós-doc, numa outra área, que é na geografia. Olha que interessante. Então, ele traz as provocações da geografia para cá. Então, o que eu quero falar é que são 10 anos de tentativas de encontrar esses modelos e esses equilíbrios. Não é muito fácil, não. Eu acho que É trabalho árduo, né?
E a Bruna Maier também fala lá, né, que faltou você comentar o papel seu no engajamento da equipe, né, os membros... Isso pode parar, é outra da equipe. Bruna. Fazer o comentário, professora, aí não dá, não é? É que, assim, na verdade, eu tento ser porque, assim, por isso que eu falei, na parte dos textos e na discussão, existe talvez uma outra situação, porque tem um tipo de orientação, tem um tipo de pesquisa que está mais aprofundada em um assunto e no outro. Mas no trabalho poético, eu tento me manter nessa situação de que todos ali têm uma mesma condição de autoria. Então, para mim também é difícil, porque às vezes eu perco feio, eu falo, não vamos fazer assim, mas eles se voltam contra mim e aí pronto, vencem. Então, assim, talvez um pouco isso, dessa situação, eu tenho que manter uma certa imparcialidade também, até com o gosto, porque, veja, um artista que se submete a trabalhar numa equipe significa que ele tem que ouvir o outro, tem que aceitar o outro, e aí tem uma dificuldade enorme. Se você trabalha ainda com áreas diferentes, imagina, isso se amplifica. Então, talvez ela queira falar sobre isso, porque Ela está elogiando mesmo você, está elogiando mesmo, dizendo que todos são dedicados, mas tem o seu engajamento, tudo fica fácil com as motivações, energia, companheirismo e super parceria da professora Silvia. Eu acho importante, Silvia, a gente escutar essas coisas, é importante, porque é óbvio que tem momentos que você está dirigindo, né? Às vezes você está dirigindo um trabalho, é uma direção, no sentido de direção artística, às vezes, né? Você tem que falar de certo modo, às vezes mais duro em um momento, mas em outros, né, o que conta é isso que você falou, que é um background do seu trabalho. Então você já deixa um chão, né, de diálogo, distribuição de autoria, de acreditação dos participantes. Então você constrói isso aí, né? Então isso fica claro. E aqui a gente também tem um pouco, não vou falar, obviamente, ficar relatando isso, mas a gente tem um pouco dessa experiência também nesse sentido. Por isso que os meninos têm essa autonomia de também assumir aí e tá todo mundo preparado. Então a gente fica muito à vontade, de fato. E aí os grupos, né, anteriores de pesquisa, anteriores ao nosso caso aqui especificamente, são exemplos, de fato. Não é à toa que a gente se encontra na mesma rede, né? Nós aprendemos com os gigantes anteriores, né? Nós aprendemos com quem nos deixou essa herança. Né? Agora, pode falar. Só para... eu entendo exatamente o que você está falando, e eu vou dizer, no meu grupo, eu tenho total tranquilidade de deixar tudo na mão deles. Eles resolvem qualquer coisa. Eles são tão engajados, eles estão tão alinhados, que eu não preciso nem me preocupar, que eles conseguem, de alguma maneira, suprir qualquer demanda. Então, eu entendo o que você está falando, porque é uma geração agora, vocês todos, né, são uma geração que tem esse trabalho em grupo tão diferente do que era na minha geração lá atrás, e isso é importante. Então, eu tenho total confiança de que eles conseguem. A gente organiza evento, eu praticamente fico só na assessoria ali, porque eles resolvem qualquer problema que venha a surgir, eles resolvem todas as questões que venham a ser supridas ali, tá? Então, isso é importante mesmo. Eu entendo o que você está falando, porque lá a gente tem essa mesma condição. É muito importante isso para um grupo. Pois é. E com todas as dificuldades, né? Nós tivemos aqui um relato, não sei se você estava nessa sessão ou acompanhou, e que é justamente nós fazemos um GT de literatura digital, porque aqui nós temos também. Eu estava. Que a professora colocou uma questão, até o professor Rogério que está aí, que é co-organizador deste evento, né? Ele disse, né, que de fato há um interesse somente de pesquisadores de literatura digital do norte do mundo, por mais que tenham dificuldades com a língua portuguesa, há um interesse enorme pelas produções nossas aqui, latino-americanas, brasileiras em específico, justamente porque é difícil de entender como a gente produz com qualidade, tendo em vista a falta de recursos, né, financeiros para apoiar esse desenvolvimento. Eu ouvi sua resposta com relação ao trabalho de Manizales, né, e todo mundo investindo, né, para fazer o trabalho. É a mesma coisa, todos os grupos, nossos grupos são assim, né? A gente faz parceria, consegue às vezes algum tipo de subvenção, enfim, às vezes uma passagem, não sei o quê, mas na verdade isso não é pagamento, né?
Na verdade, a gente vai se empenhando, né? Porque nós desenvolvemos essa perspectiva, como você disse, de teoria prática, inclusive porque ela gera, você falou também, por isso que eu estou dizendo que eu estou acompanhando, né? A questão dos artigos, né? Você tem vários produtos que são resultantes desse trabalho empreendido, seja poético mesmo, ou a pesquisa com conceitos que você acaba, às vezes, não desenvolvendo objeto entre aspas, né? Objeto digital, enfim. Então, é maravilhoso isso. Eu acho que a gente tem que repetir um pouco mais isto, sabe? Porque para ter uma certa dimensão de orgulho do tanto que a gente faz e o quanto nós temos recepção, porque nós temos sim recepção fora, e às vezes essa recepção existe, mas às vezes não se fala, não se rende, né? Porque você descobrir que a gente não tem uma grande instituição por trás, às vezes perde até o interesse, né, do trabalho que a gente desenvolve. E isso a gente vê muito, o Rogério e eu vimos muito nesse sentido, né? Principalmente com relação à literatura digital, né? Que é o caso da especialidade também do Rogério. Mas muito... Olha, e eu vou dizer que eu fiquei encantada com o evento, eu não conhecia, e aí deve ser culpa minha, mas eu fiquei encantada com a produção, eu assisti algumas mesas, alguns GTs, fico assim, realmente acreditando que a gente tem que, de alguma maneira, eu não sei como, mas fortalecer esses grupos e ficar sempre apresentando isso, porque é o que você falou, a gente vai lá fora e realmente as pessoas ficam encantadas. Aqui dentro aqui parece que... Nossa rede fica, né? Nossa rede toda de quem produz, a gente se valoriza nesse sentido, né? Tanto que a gente se encontra e tudo, né? O que não tem é um valor mesmo de quem financia, talvez, né? De uma maneira mais ampla. E isso aí é realmente uma pena. Só que também nós não somos os únicos. Isso também é importante a gente falar. É generalizado, né? Essa dificuldade é generalizada. E agora nós vimos durante a pandemia, e como é um evento de relações entre arte, ciência e tecnologia, é importante a gente dizer isto, né? Muitas vezes eu escutei de colegas de campos de ciências duras, principalmente, levantando, né, bandeiras relacionadas à falta de financiamento, enfim, porque os editais agora focam, é uma área que eu não trabalho, inteligência artificial. Aí eu falei assim, mas eu sou das artes. Normalmente já é uma área hiper, ultra subfinanciada. Né? Para começar, nosso campo ele não tem nem representação dentro de uma tabela de área. As nossas encaixes de projeto, de pesquisa, como pesquisadores, a gente faz um esforço ali de ir para onde a gente sabe que pode ter avaliador, né, na hora de fazer. Isso é muito complicado. Inclusive, se tudo está caminhando certo, só para te avisar, Silvia, nós vamos ter um encerramento aqui, teremos um convidado, que é o professor Paulo Sérgio Beirão, que é presidente da FAPEMIG, da nossa FAP aqui de Minas Gerais. E eu fiz questão de convidá-lo, porque o Paulo Sérgio Beirão, ele está... que é um professor, acho que aposentou na UFMG, né, professor da UFMG, ele é interessantíssima a perspectiva dele, que ele está promovendo na FAPEMIG uma revisão das tabelas de área. E nós que somos membros de Câmara na FAPEMIG estamos contribuindo, ele abriu a contribuição. Então, está abrindo, eu imagino que, não sei se ele vai falar isso aqui, mas eu estou adiantando uma coisa, eu imagino a chuva de áreas, sub-áreas e sub-sub-áreas que estão aparecendo para ele trabalhar. Imagina, tem áreas que são áreas consolidadas, entre aspas, que não tem essa representação. A nossa, essa grande área nossa, de relações da arte, ciência e tecnologia, ela tem uma certa dificuldade. Então, é algo interessante da gente pensar, e aqui nesse evento a gente pensa nisso desde 2015, né? Desde a primeira edição a gente vem promovendo essa conversa, enfim. Então, assim, eu acho que esse papo aqui é muito pertinente, as redes, a ideia de sistema da arte que a Débora trabalha em colaboração, de cooperação, né? Ela é fundamental e tem se valido, e ela tem crescido, né? A Débora falou aí uma fala da Nara Cristina, dos Santos, né, que tem a ver com a quantidade dos que somos, né, e como a gente vem aumentando. Depois ela coloca no chat aí para o pessoal, porque eu não lembro, eu não vou usar ficar repetindo sem ter a certeza. Mas, enfim, o pessoal está concordando lá no chat, né, dizendo de reinvenções lá do grupo, o grupo vai se reinventando a dinâmica. Enfim, eu acho assim, que em termos de perguntas, né, o pessoal está mais elogiando o seu trabalho. Enfim, perguntas eu não estou encontrando mais aqui. Até o pessoal do... eu queria agradecer todas essas pessoas, e estou vendo que grande parte do meu grupo também está aqui, que é uma graça. Então, mandar um beijo para eles, olha. Oi, Yuri Firmeza, estou com saudades também, ó. Tanta gente, eu que agradeço.
Pois é, o pessoal tá curtindo muito aí. Tomara que o pessoal já esteja. Quem não conhece o seu trabalho, o trabalho do seu grupo, vá atrás, né? Veja o site que você já mostrou aqui para a gente, já tem, todo mundo tem acesso, né? Eu acho que vai ser importante. E é um grupo parceiro nosso, né? Parceiro nosso, já sem ter essa conversa neste momento, a gente já tem essa participação do grupo no evento, já temos uma conversa anterior, né, com o Sérgio especificamente, que a gente teve essa oportunidade, com a Suzete junto, inclusive Suzete Venturelli na sessão. Enfim, então a gente tem um pré-histórico aí, agora o histórico de atuação, né, pública, e eu acho que a gente vai conseguir desdobrar isso aí, porque nós também, e o evento vem disso, né, nós também temos pesquisas em relação à discussão sobre a realidade, uma ontologia da realidade em específico, né, e problematizamos isso em obras também, né, em trabalhos. Então, vai ser muito bacana. Eu vi o professor Beirão, professora Silvia, eu vi que o professor Beirão entrou aí conosco, eu queria já deixar mesmo, a gente caminhar já para o encerramento, para ter essa oportunidade aí de ouvi-lo também, enfim. Se a senhora quiser deixar... Não, senhora, não. Eu vou sair e vou assistir no YouTube, porque assim fica menos gente na conexão, né? Porque isso eu sei que atrapalha. Então, eu agradeço essa oportunidade, espero que a gente vá promover mais parcerias lá na frente e vou assistir vocês no canal do YouTube. Perfeito. A Paula Pericinoto, lá curadora do FAIL, está aí assistindo também, que é do seu grupo também, né? Muito bacana. Ela é do grupo, ai, querida, também, olha lá, tá vendo? Então, a professora Silvia vai para o chat também, então, conversar com o pessoal. Vou lá, pode deixar. Obrigada, gente. Obrigado, professora Silvia. Bom, finalizando essa sessão já com o professor Beirão aí conosco, acabei de falar sobre a atuação do professor Beirão lá na FAPEMIG, mas enfim, vou finalizar aqui conforme o roteiro, né? Eu gostaria de agradecer a professora Silvia pela conferência, aproveito para continuar conosco, como ela disse que vai fazer, não só agora, nessa fala final nossa, mas também para uma performance, né, que daqui a pouco eu vou falar mais a respeito, que vai acontecer em alguns minutos, né? Então, fique aí conosco, professor, a gente não vai nem fazer transição, não, nós já vamos continuar a partir daqui, e eu já começo agradecendo o professor Beirão, Paulo Sérgio Beirão, lá da FAPEMIG, presidente da FAPEMIG, por estar aqui conosco, fazer questão de estar aqui conosco. Agora há pouco, professor Beirão, eu acabei de dizer aqui para todo mundo, justamente o trabalho que o senhor está fazendo na frente da FAPEMIG, relacionado às áreas, né, do conhecimento, a tabela de áreas, algo que é uma demanda, por exemplo, da nossa área recorrente, a dificuldade que os pesquisadores da nossa área têm para, não é adequar as pesquisas, na verdade, enviar com algum direcionamento para alguma área daquelas da tabela, e a gente tem essa digamos, representação nesse sentido, e, obviamente, a FAPEMIG, através do senhor, está preocupada desde a Diretoria de Ciência e Tecnologia. Então, muito obrigado por estar aqui, muito bem-vindo ao nosso evento, né, nesse momento importante de diálogo com a professora Silvia da USP, Silvia Laurentes, da USP. Eu que agradeço muito o convite, eu me sinto muito honrado com ele, porque eu acho que esse é um tema muito, muito interessante. Por vários anos, e por muita gente, arte, ciência, tecnologia são consideradas coisas estanques e até conflitantes, às vezes, o que é um equívoco. Então, é uma pena não ter tido tempo de participar, porque eu gostaria muito de ver exatamente a interação dessas áreas, né, e esses trabalhos multitransdisciplinares que devem ter sido apresentados aí nesse evento. Então, eu queria realmente, primeiro, dar os parabéns aí para você, Pablo, com também extensivos ao Weng e aos participantes, né? Eu gostaria também de enviar os meus parabéns para a professora Lavínia, que representa muito bem a Weng. E o que você falou aí em relação às áreas do conhecimento realmente expressa aquilo que eu comentei, né? Quer dizer, como são vistos como áreas muito estanques, muito distintas, então às vezes fica difícil você se encaixar, quando, na realidade, a gente tem a tendência, eu acho, que até a gente interagir mais, ou pelo menos deveria procurar estimular a interação entre as áreas, porque, se você pensar bem,
as ideias novas são de áreas fora. Em geral, a gente tem dentro das nossas áreas, a gente tem mais ou menos as mesmas ideias, são até boas ideias. Mas aquela que é diferente, aquela que ninguém pensou antes, em geral, vem de áreas que não são as nossas. Então, é muito importante esse tipo de diálogo. Então, é muito nesse espírito. E até eu costumo comentar na FAPEMIG que, diferentemente do CNPq, onde eu inclusive, atuei, né, eu fui diretor no CNPq, que tem 48 comitês, a FAPEMIG tem 9. Então, é mais fácil na FAPEMIG a gente ter interação em áreas, embora ainda exista uma separação. O ideal, mas aí realmente é um ideal meio inatingível, pelo menos não consigo imaginar, né? Seria ter um comitê só, que aí você poderia transitar de diferentes áreas. Mas isso é uma coisa muito mais difícil operacionalmente, e eu acho que a gente tem, embora, enfim, se tiver boas ideias nessa direção, nós estamos dispostos a pensar. Mas você abordou um ponto que, mesmo com a gente separando as áreas do conhecimento em 9, ainda assim tem algumas dificuldades, que é o que a gente está tentando lidar lá na FAPEMIG. Provavelmente não vai ser uma coisa perfeita, mas eu acredito muito na gente ir aperfeiçoando ao longo do tempo as coisas, né? Então, eu queria, mais uma vez, dar os parabéns para você pela iniciativa, pela realização desse evento. Provavelmente teria sido mais interessante ainda se fosse presencial, né? Mas já estamos usando tecnologias, né, para poder nos aproximar diante desse quadro difícil que a gente está vivendo agora. Mas então fica aí minhas congratulações para você, para toda a equipe. Certamente deve ter um grupo de trabalho aí muito que deu apoio, né, muito importante para dar esse apoio. E eu queria então estender esses cumprimentos a toda a equipe e ao UENG também. Um grande abraço. Muito obrigado, professor Paulo. É muito importante ouvir esse apoio, né, da FAPEMIG através do seu presidente aqui para o evento, e, de certo modo, é importante também para toda a comunidade que se reuniu esses 5 dias aí de evento, né? A gente normalmente faz 3 dias, acho que essa edição a gente vai ficar com 4, mas agora estendemos para poder comportar, inclusive, mais apresentações com mais tempo de discussão, né? O evento ele foi todo transmitido, né? E teve momentos, obviamente, de intermitência, né? Porque a internet, às vezes, enfim, passamos por uma queda aí em Belo Horizonte, inclusive, né? De uma das operadoras enorme esses dias, mas nós gravamos tudo, conseguimos, enfim, temos tudo recuperado e está tudo disponibilizado através do canal do YouTube, então é possível também acessar e referenciar todas essas apresentações, né? Eu acho que elas vão servir muito para isso. É a 6ª edição do nosso evento, na verdade nós fazemos isso desde 2015, então a primeira edição foi lá na Casa do Baile, na Pampulha, com o lançamento de livro ao pôr do sol, né? Então desde lá nós conseguimos manter anualmente até a pandemia as nossas edições, e com muita adesão, uma adesão dessa comunidade que não é uma comunidade da área de artes visuais, né? Eu sou um professor da área de artes visuais, oficialmente da Escola Guinhar, né, que está aqui, inclusive, presente, acredito, através dos seus docentes, né? Mas, no final, nós temos aí grupos de trabalho que trazem professores de áreas diversas, então vai desde áreas mais próximas como design, literatura digital em específico, né, até teatro digital e por aí vai, das artes de uma maneira geral. E também outros participantes que não são ainda coordenadores de GT, fica aí o convite, mas de áreas como biologia, geografia, né, tem físicos, matemáticos participando do evento. Então, isso é muito interessante, o evento, como eu disse, tem crescido, e o mais importante, a nossa área é feita a gente falou agora há pouco, de colaboração, compartilhamento, né? É uma área em que a gente trabalha muito com parceiros, né, para viabilizar projetos, e não só parceiros no sentido institucionais, né, entre as universidades, entre universidades e museus, mas parceiros também entre áreas, né? Então, cientistas com artistas, então programadores, né, com artistas, com engenheiros. Então, a gente vivencia muito naturalmente essa relação aqui. E aí, seguindo, né, e caminhando para o final, a partir da fala do professor
Paulo Sérgio Beirão. Eu vou pegar minha cola aqui para agradecer todo mundo. É bom que o professor também nos acompanha nesse momento, vendo os agradecimentos e vendo o tamanho, né, das participações que nós tivemos aqui no evento, né? Então, eu começo agradecendo os participantes que fizeram esse evento possível. Então, as comunicações, mas também os convidados nacionais, internacionais, os artistas também que participaram, né, na exposição, os coordenadores de IGT, que são os nossos parceiros aí na mediação das sessões ou na atribuição da mediação e que fomentam esse debate que é importante para a área. A equipe técnica do nosso congresso, que o professor Beirão está dizendo, que é uma equipe que tem tantos membros do grupo de pesquisa, Laboratório de Poéticas Fronteiriças, né, grupo CNPq, né, quanto também monitores voluntários. Este ano tivemos monitores que se voluntariaram de outros estados. Nós tivemos poucos de Minas Gerais. Quando estamos presenciais, né, é natural, a gente tem muito voluntário de Belo Horizonte, né, das universidades, inclusive, que coorganizam o evento, mas dessa vez tivemos muita gente do Nordeste, por exemplo, do Sul, do Sudeste, né? Então, foi interessante essa integração desses estudantes de graduação também, e muitas vezes eles nem aparecem no evento, às vezes vocês não estão sabendo, eles estão ali verificando, né, os chats, as presenças, credenciando pessoas, né, enfim, fazendo imagens do evento, né, que depois vai aparecer no decorrer dos dias. Ao fomento que nós recebemos, o apoio das agências, isso também é muito importante, a compreensão e a flexibilidade também nesse apoio, o interesse das agências. Está aqui o professor Paulo Sérgio Beirão, que demonstra esse interesse. Para mim, sempre que eu converso com ele, é um prazer isso, acreditar que a gente está fazendo algo que é importante, de fato, para o Estado e para a pesquisa, né? Então, a gente segue com esse projeto justamente por isso, apesar de todas as dificuldades, né? E o professor Paulo Sérgio Beirão, a gente não precisa falar de dificuldades, ele está numa agência que passou, né, esses últimos anos bastante dificuldades, e é importante ele estar aqui para a gente, inclusive no nosso evento, demonstrar o quanto a gente apoia, né, as FAPs dos estados, né? Então, nós estamos juntos com as FAPs. Aos autores de livros, né, e falei os artistas que nós lançamos aqui durante esses dias de evento, aos coordenadores de GT, como eu disse, e, sobretudo, meus parceiros, né, Débora Gaspareto, da Federal de Santa Maria, Lin Alves, da Federal da Bahia, e o professor Rogério Barbosa da Silva, né, que todos doutores de universidades diferentes, né, então ele do Cefet, junto comigo, da UENG, com o professor Paulo Sérgio Beirão, que fizeram esse esforço, né, de adaptar o evento completamente para modo online, né, ou remoto, e conseguimos finalmente terminá-lo, apesar de parecer ser muito, a fala parecer ser um sofrimento, mas para a gente no grupo é um prazer, inclusive, né? Eu fico perguntando para os meninos se eles estão felizes o tempo todo, né? Vocês estão felizes? Estão felizes? Aí eles estão cansados, né, neste momento, mas depois a gente vai receber os frutos, já estamos recebendo, né, que é como resultado dos trabalhos de todos nós, coletivamente, em colaboração, porque esse evento, na verdade, é de uma comunidade, né, de pesquisadores e pesquisadoras, né, que se esforçou para estar aqui durante essa semana. Então, muito obrigado para todo mundo, agradeço mesmo a presença, convido a todos e a todas aqui para continuarem conosco no nosso canal do YouTube, né, agora, daqui a pouquinho, na verdade, vamos esperar uns minutinhos só para acertar as coisas, que nós teremos a nossa performance de encerramento feita pelo pessoal da Federal do Ceará, né? Eu vou falar pessoal, mas na verdade a performance se chama Tutunho, o Taumaturgo 2, todo TikToker tem um pouco de santo, o contrário também está valendo. Então é o professor Wellington, né, que está lá no Ceará, que é do Ceará, professor da Universidade Federal do Ceará, que enfim, com a sua equipe irá trabalhar agora, e também outros professores, fará conosco aqui uma apresentação. E como este é o momento final do nosso evento, né, agradeço, por fim, todo mundo que aguentou aí a gente esses 5 dias, né, com suas pesquisas científicas e poéticas, né, e deixo agora meu abraço, né, para vocês, mais uma vez, com todas as dificuldades que nós passamos nesse último ano, sobretudo, né, tudo que a gente perdeu e também o que a gente ganhou, né? Espero que 2021 até 2022 no próximo encontro a vida seja um pouco melhor e mais fácil. Então, muito obrigado.